Fala pessoal, sou Eric Figueiredo e nessa aula a gente vai desenvolver um projeto prático usando o Express. Na aula anterior eu apresentei ele para vocês, já dei alguns conceitos básicos e iniciais e hoje eu vou falar um pouco e além do que eu fiz. A gente vai fazer uma conexão no banco de dados e vai persistir alguns dados lá. Para isso eu já preparei um exemplo para vocês, é uma to-do list, tá? E a gente vai armazenar isso em banco de dados. E para começar, eu vou obviamente fazer a instalação aqui com o Express Generator, eu vou gerar a minha aplicação. Vou vir aqui então e vou digitar assim, ó, Express. Dessa vez eu vou dar um nome, né, aula 04. E aqui na frente eu vou fazer assim, ó, traço EJS. Assim ele já vai instalar com o EJS em vez de instalar com o Jade, como fez na aula anterior e eu acabei tendo que trocar manualmente. Nota que aqui, ó, instalar dependências, eu posso copiar essa linha aqui e rodar, ele vai acessar e já vai fazer o processo de instalação. Novamente, se você quiser usar, fazer como eu aqui, você pode usar o NodeMoon, que ele evita de você ter que ficar recarregando toda hora o servidor enquanto você está desenvolvendo, porque toda alteração que você fizer, você tem que parar o servidor, tem que rodar novamente. Então, você vai vir aqui e vai fazer o seguinte, npm install NodeMoon -g e tecla Enter. Eu já tenho ele instalado, então eu posso me privar dessa etapa. E agora aqui no Atom, no meu arquivo aula 4, vamos verificar o package.json, já está com EJS, o app.js também já está com EJS aqui. Então agora eu posso partir para a instalação do Mongoose. O Mongoose é o cara que o Express vai usar para fazer todo o processo de conexão com o banco de dados. Então eu vou vir aqui e vou digitar assim, ó, npm install mongoose. É só isso? É só isso. Mongoose aqui com dois Os. Não precisa dar traço G, não precisa dar para instalação global e eu quero que o Mongoose seja incluído no meu projeto. Vou dar o Enter. E vamos deixar ele fazer o processo de instalação. Provavelmente aqui no meu caso ele vai puxar isso daí do cache, então vai ser bem rapidinho. Não vai nem demorar muito. Enquanto ele vai fazendo isso daí, vou voltar aqui para o meu app.js. Aqui eu vou criar um novo arquivo, vai ficar dentro de um diretório chamado libs e vou chamar esse arquivo de connectdb. Esse arquivo aqui ele vai trazer para mim a conexão com o banco de dados, tá? Ele tem pouquíssimas linhas, então vamos lá, vamos tratar isso daí. Vou digitar var mongoose igual a require mongoose. Vou também criar aqui uma variável db, só que eu vou deixar ela vazia, tá? Só para o escopo dela aí funcionar mais, de uma forma mais abrangente. E aqui, ó, vou chamar aqui o meu module.exports e aqui dentro vou criar um function vazio mesmo para mim poder criar a minha conexão. Mas o que está acontecendo? Esse module exports é o cara que é chamado quando eu executo require, tá? Nota que aqui no arquivo app.js, por exemplo, se eu rodar para baixo até o final, ó, eu tenho um module exports no app.js, na minha variável app, tá? E se eu vier aqui no bin www, eu tenho a mesma coisa, ó, um require nela. Então, quando eu faço isso, eu crio os meus próprios módulos para me usar na minha aplicação. Vou vir aqui, dar um if db e se, né, for um false ali ou um indefinido, se essa variável db ainda não tiver um valor válido, eu adiciono nela a conexão com o banco de dados. Aqui vou digitar mongodb
dois pontos, barra, barra, localhost, barra, série, underline, YouTube. Eric, é só isso? Eu não vou precisar instalar o Mongo? Claro que vai, mas calma que a gente chega lá. Vou vir aqui, vou dar um return na variável db. Assim, evita ficar chamando várias vezes, ficar conectando no banco de dados várias vezes. Ele já retorna aqui a minha conexão com o banco de dados. Esse série YouTube é o nome do meu banco lá no meu servidor do MongoDB. Se você provavelmente ainda não tem o MongoDB aí, você vai vir aqui abrir uma nova aba, digitar MongoDB. Você vai abrir o site aqui, ó, o primeiro mongodb.com. E aqui, ó, você tem download. Pode rolar um pouquinho para baixo. Você vai baixar o MongoDB Community Server, que é esse cara aqui, ó. Tá? Versão 3.2.10. Pode baixar para Windows, para Linux, OS X aí para o Mac, né? E os Solaris, tá? Para Linux, você até dependendo da versão que você estiver usando aí do Ubuntu ou derivados do Debian, você consegue instalar até usando o apt get install lá, enfim. Tá? Dá uma olhadinha como é que é o processo de instalação no seu sistema operacional. Dependendo do formato de instalação que você fizer ou do seu sistema operacional, pode ser que você precise startar o Mongo aqui, tá? No Windows você vai precisar adicionar o diretório de instalação, presta atenção nisso, o diretório bin dentro do diretório de instalação, lá nas variáveis de ambiente. Dá uma pesquisada sobre isso. Novamente, se eu for ficar me prendendo em um processo de instalação que eu tenho certeza que você é capaz de fazer sozinho, vai acabar levando mais tempo ainda de conteúdo aqui, que eu podia estar passando conteúdo mais prático para vocês. Então, instala o Mongo e deixa o Mongo rodando. No Windows você pode fazer de duas formas, tá? Depois que você instala, você pode adicionar um serviço ou você pode fazer como eu faço. Vim aqui rodar um cara chamado MongoD. Só rodar, se já tiver na variável de ambiente, instaladinho, tudo certinho, ele vai executar para você. Como eu estou no Windows, eu vou aproveitar um comando do Windows para poder abrir isso em outra janela do CMD, não ficar usando a janela que eu estou trabalhando aqui, que é o comando chamado Start, tá? O comando Start não tem nada a ver com o Mongo, é do Windows, ele só vai fazer esse processo de abrir em outro CMD aqui, ó, para mim não ter que ficar observando, isso que me preocupando com isso, tá? Isso vale para qualquer outro comando, ele abre numa nova janela aqui. Vou vir aqui, vou trocar de Node para NodeMon. E vou dar um npm start aqui. Agora com o meu servidor rodando, posso vir aqui e só dar um F5. Maravilha, tá aparecendo o Express aqui. Então, dá pra gente já começar a trabalhar. A próxima etapa é vir aqui, dar um new file, criar um diretório chamado model e vou adicionar um arquivo tasks.js, que vão ser as minhas tarefas, né? Esse aqui é o meu model, ou seja, esse cara que vai conectar no banco de dados. A mesma coisa que eu já fiz antes, vou dar um module.exports igual a function e eu vou passar aqui, ó, var db igual require. Vou chamar aquele cara lá. Vale lembrar que quando eu carrego os meus próprios módulos, tá? Eu sempre coloco ponto barra e começo do arquivo que eu tô atualmente. Então aqui, ponto barra, ponto barra de novo para voltar a um diretório. Acesso o diretório libs e o meu arquivo connectdb. Não precisa pôr .js, não precisa. Já vou colocar aqui uma funçãozinha para ele já executar esse cara e já trazer o meu db retornado aqui na variável. Vou vir aqui, criar uma variável esquema, require, a mesma coisa aqui, só que agora eu vou trazer o onuse.schema, que é um cara que vai setar como é que eu vou dizer, estrutura lá do meu tasks, tá? Eu não vou usar a palavra tabela porque estaria mentindo. Tem outro nome aí
que é collection, tá? Aqui no Mongo a gente não tem tabelas, a gente tem collections, tá? Collection por quê? Porque a gente também não tem rows, linhas, registros, a gente tem documentos. Então, documentos para os registros e para as tabelas a gente tem collections. Vou dar aqui um var task igual esquema. E aqui, ó, eu vou colocar um JSON com validações, com a estrutura desses dados, tá? Eu queria ter, inclusive, também ter mais tempo para falar sobre isso, mas novamente reforçando, a gente vai ter um material mais completo disso no futuro. Só se cadastra aí embaixo para poder receber as novidades aí quando saírem. Então, se cadastra no canal, cadastra o seu e-mail também no link que está aí na descrição, tá? Para você ser avisado quando isso acontecer. Então aqui vou chamar o título, vai ser do tipo string, vírgula, vou replicar aqui algumas vezes e eu vou ter aqui um descrição, né, da tarefa e o status, como é que tá essa tarefa, se está pronto ou não. Vou chamar aqui de boolean, o tipo booleano, e vou dar um return db.model. Vou colocar aqui o nome da minha collection, tá? Da minha tabela, seria a tabela no caso. Vou chamar de tasks. E aqui, vírgula, vou colocar o esquema, tá? O esquema dessa tabela aqui, que eu já criei. Maravilha, aqui também já tá certinho. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o meu Mongo agora. Vou vir aqui, dar o WinR, CMD, dar o Enter. E aqui eu vou digitar assim, ó, Mongo. Mas você não rodou esse comando já não, aquela hora eu rodei o Mongo D. Agora eu estou rodando só o Mongo, tá? Ele vai acessar o Mongo Shell. E aqui eu consigo navegar usando os comandos. Vale lembrar que tem lá naquele sitezinho que eu mostrei que a gente baixa, o Mongo, tem a documentação para você ir além dessa aula aqui, tá bom? Então aqui eu vou dar um show dbs e olha só, tá? Os meus bancos de dados aí que eu tenho. Tem um tal de meu banco, local e um admin. Nota que ele mostra o tamanho dos bancos em gigabytes. Ó. Então eu vou vir aqui no meu routes, vou abrir o index.js, tá? Lembrando novamente, quando você faz uma requisição, ele vem aqui no app.js, ó, onde ele está carregando esse arquivo nessa linha 8 e na sequência ele adiciona isso no use. Tá? Sempre que a gente... o use ele serve para a gente adicionar middlewares, ou seja, adicionar recursos aqui dentro que vão ser emparelhados para ser executado, tá? Quando a requisição acontecer. Então eu coloco aqui a rota que eu vou usar e carrego o meu routes aqui. Então quando eu digitar barra route get, ó, tá? Quando eu acessar a barra, ele vai executar esse function que está aqui dentro, renderizar o index, que já está configurado aqui no diretório VIA para usar o template, o VIA Engine EJS. Então aqui eu tenho um index.ejs aqui, que é o cara que é renderizado. Então eu posso vir aqui agora no index, chamar o meu var model igual require. Novamente aqui, ponto barra, ponto, model tasks.js. Não, desculpa, sem ponto .js, ele já preenche isso automaticamente. Vou colocar aqui assim, ó, para ele não trazer o function, para ele trazer o retorno, já que ele já executa o cara e já traz o meu model pronto. E eu já posso usar aqui, por exemplo, para poder trazer algum dado. Eu acredito que nesse momento ele já vai criar o meu collection, ele vai criando à medida em que vai sendo necessário, se não existir, ele já cria. Então, se eu vier aqui agora, eu der um show dbs, não tem o meu banco de dados que eu informei, que é o meu série YouTube. Vou vir aqui no navegador, F5, vamos ver se eu fiz tudo certo. Não fiz, alguma coisa aconteceu de errado. Vamos verificar aqui qual foi o erro. Model... Ah, sim, faltou uma barra ali. Aqui faltou a barra. Ainda teve um errinho. Arquivo 1 do show do ConnectDBs. Aqui é uma string, né? Aí recarregou já. Vamos voltar aqui pro navegador. Agora ele abriu aqui.
Vamos dar uma olhada aqui. Então vamos fazer uma busca. Tá? Vou dar um model.find. O model.find, esse ponto find, ele busca dados no nosso banco. Então agora aqui ó, eu posso passar parâmetros, por exemplo, um null, ou seja, sem parâmetro nenhum. E aqui dentro eu vou chamar um function. Esse function tem dois dados, esse callback tem duas informações aqui de entrada. Um é o erro, se caso aconteça, né? E o outro são os dados, ó, tasks. Então eu vou vir aqui vou rodar um if, verificar se teve algum erro, mandar esse erro lá pro console, para ele me avisar. E aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Copiar, pegar essa linha aqui, tirar daqui, vou colocar ela aqui. E aqui, ó, vou adicionar assim, vírgula, tasks, dois pontos, e vou colocar minha variável tasks, essa que está recebendo aqui, ó, com todos os dados. Vamos ver se já recarregou. Aqui, provavelmente. Vou até voltar lá na via, ó. Aqui onde está o body, debaixo desse P aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Tasks. Tá? Só pra gente, na verdade, porcentagem aqui, né? Fazer um modo de impressão aqui do... Prontinho. Ele imprimiu a minha variável. Tá? Não imprimiu nada porque não tem nada no banco de dados. Agora eu vou começar a montar então aqui vou adicionar um formulário e vou adicionar também a listagem aqui para ele listar esses dados. Para isso eu vou ganhar um tempo, vou vir aqui no diretório public, style sheets, vou abrir esse cara e vou colar aqui um CSS que eu já tenho, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem quando estiver fazendo, tá? Vou baixar ele, colar aqui, ó, tá? Todo o CSS que a gente precisa. Vou fechar. Aqui provavelmente vai ter uma alteração, ó. Aqui no meu index.ejs eu vou começar a fazer algumas alterações aqui. A primeira delas vai ser remover isso daqui. Vou criar aqui um header.bgdark. Dentro dele, vou colocar uma div.co100 e vou colocar um h1 com um color white. Vou gerar aqui e aqui eu vou imprimir o meu título, né? Aquele Express que a gente já está vendo lá. Maravilha, vamos ver como é que ficou essa parte. Tá, perfeito. Vamos lá. Vou vir aqui agora, depois do meu header, vou adicionar um section. Dentro desse section, vou adicionar uma div com .co30. Vou adicionar também aqui nela uma classe bggray. E junto dela, vou criar aqui uma div com co70. Vou gerar, tá? Vou colocar aqui assim, side e content, só pra gente ter um textinho dentro, pra ver como é que tá ficando. Maravilha, sidebar, content. Lembrando que eu já tenho CSS, por isso que já tá aparecendo tudo certinho. Aqui nessa primeira eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui um form. Dentro desse form eu vou colocar um legend. Vou colocar 2 inputs e vou colocar um button. Melhor ainda, vou colocar um input e um text area. Qualquer coisa eu volto aqui e mudo. Vamos gerar aqui o HTML, maravilha. Aqui no meu action eu vou colocar um /add. Também vou colocar um método post, né, para ele poder enviar via post. Vou colocar aqui na legenda incluir nova tarefa. Aqui no meu input text eu vou dar um name para ele, né? Name title, que é o nome do
do meu campo lá no meu banco de dados, lá na minha collection. E vou colocar um placeholder também para mim saber o que que precisa acontecer aqui, né? Título. Aqui no text area, eu vou tirar isso daqui, ó. Não, deixa aí, vai por enquanto. Aqui no name eu vou colocar description e vou colocar aqui também um placeholder escrito descrição. Maravilha. O button que eu gerei aqui vai ser do tipo submit e vou colocar aqui, ó, um mais adicionar. Vou salvar, vou verificar se apareceu aqui. Maravilha. Aqui no meu Cool70 eu vou adicionar uma tabela com tbuddy, tr e vou colocar um th, não, desculpa, um td, vamos colocar 1, 2, 3, eu acho que vai dar certo. A gente vai descobrir. Vou colocar aqui até um valor fake, ó, por enquanto, ó, 1, strong. Vamos gerar aqui e colocar criar este sistema. Tá ótimo. Aqui eu vou colocar um link e vou colocar aqui, ó, not. Ok, vou até colocar uma classe aqui, um class head. E aqui ó, eu vou colocar uma classe chamada highlight, tá? Um cara destacado. E vou colocar aqui a descrição da tarefa, pode ser um texto qualquer, tá? Só pra gente ter aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui, se eu fiz tudo certinho. Ai, quase. Deixa eu só conferir aqui. Highlight. Aí, maravilha. Então aqui eu vou ter a lista de tarefas, aqui eu vou ter o título e a descrição que eu vou adicionar, tá? Durante o desenvolvimento aqui, acabou que eu já automaticamente defini que eu vou precisar de mais alguns recursos. Por exemplo, aqui eu vou ter um turn 1, tá? Um cara que vai marcar se a tarefa foi realizada ou não, aqui quando eu clicar. Acho que eu vou jogar ele lá pro cantinho, para isso eu vou colocar um class actions aqui. Aí, maravilha, agora sim. Agora a gente já tem aqui então tudo pronto. Eu só preciso adicionar os recursos, né, que esses links vão acabar executando. Aqui no meu index.js, vou criar uma nova rota. Vou chamar aqui o meu router.post. Vou colocar aqui o /add, ou seja, vai ser acessado via post, ou seja, quando eu enviar o formulário, vírgula function. E a mesma coisa, rec de request, res de response e next, tá? Que manda para pro próximo middleware, mas aí não precisa se preocupar, a gente não vai usar isso aqui. Vou criar aqui um var buddy que vai trazer os dados do meu formulário. Onde estão esses dados? Sempre que recebe as informações da requisição, ele está dentro de rec request. .buddy. Maravilha, peguei os dados do formulário aqui. Vou adicionar um buddy.status igual a false, ou seja, tarefa não executada. E aqui ó, vou chamar o meu model, tá? Aquele cara dá acesso ao banco. .create buddy, vírgula, function, a mesma coisa, tá? O erro aqui e a tarefa adicionada. Maravilha. Vou vir aqui, ó, if err, vou retornar esse erro aqui. E caso contrário, vou dar um response, porque se eu não der um response, ele fica rodando para sempre aqui, tá? Não é o que eu quero. Vou dar um require, eu vou colocar aqui, ó, barra, olha que maravilha, require, e ele, desculpa, redirect, e ele vai voltar para essa rota aqui, ó. Só vai fazer o processo de adicionar. Vou vir aqui, tá? Enviar aula 1.
tá? Enviar a aula 1 da série de Node para o YouTube. Vou dar um adicionar, vamos ver se eu fiz tudo certo. A gente ainda não está listando, então eu não tenho certeza. Vou vir aqui no meu Mongo, onde eu estou rodando não o MongoD, mas o Mongo Shell. Vou dar um show dbs primeiro para ver se deu tudo certo. Ó, série YouTube. Antes a gente não tinha encontrado aqui. Então, vou vir aqui, ó, use série YouTube. Maravilha. Show collections. Tá, ó, tem a collection tasks que foi criada aqui pelo meu model, tá? Que você tem o esquema e tudo mais. Retornei aqui. E agora aqui eu vou fazer assim, ó, db.find. Enter. Opa, quase. Tá? Ah, sim, desculpa. db é find sim, só que aqui é a minha tasks. Ponto. Aí. Maravilha. E ele tem aqui, ó, o primeiro registro já armazenado. Sim, ele é um JSON aqui, tá? Então, na verdade, é um arquivo chamado, com esse nome aqui, ó, bson, tá? Não é bem um JSON, é um JSON com superpoderes, tá? Então, agora eu posso pegar esses dados que eu já estou trazendo, ó, do banco de dados aqui, e eu só preciso listar, tá? Para isso, a gente vai conhecer outro recurso, dessa vez do EJS, que é um loop, tá? Obviamente, eu tenho certeza que vocês imaginavam que isso ia acontecer. Vou vir aqui dar um for, tá? O famoso for que a gente já conhece lá do JavaScript, tá? A gente tem acesso aqui, 0, 2 pontos, e for menor que tasks.length, ponto e mais. Aqui, depois do tr, mesma coisa. Fecho o meu for. Aqui eu vou colocar assim, ó, porcentagem maior e mais 1, só para ele colocar o número 1zinho aqui, ó, quando ele está, vai continuar o número 1. Quase, né? Não continuou, mas daqui a pouco eu acerto. Falta o sinal de igual. Aí, número 1, continua o número 1. Aqui eu vou colocar o título. Então eu vou vir aqui, tá? Igual tasks e ponto title. Aí enviar a aula 1. Maravilha. Vou copiar aqui, ó. Vou colocar aqui o description. E aqui, enviar aula de Node para o YouTube. Aqui tem color, né? O CSS, por isso que não ficou vermelhinho. Aí, agora sim. Agora, aqui, ó, eu preciso colocar ele como assim, esse vermelhinho e o azulzinho quando a tarefa já estiver pronta. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar o ID, né? O ID aqui é underline ID. Vamos ver se aqui se deu. Se você olhar aqui embaixo no link, ó, você vai ver aqui no rodapé, você vai ver que já está com o link certo. Deixa eu inspecionar para você ver. Tá? Olha só que legal esse link. Deixa eu copiar aqui e colocar aqui, que aqui fica maior. Tá, ó. Ele não é um ID sequencial. Isso é muito legal. Tá? Isso já é padrão no Mongo. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Esse class, eu só vou trazer esse class se a tarefa não tiver, se a tarefa, né, realmente não estiver feita. Se ela já estiver feita, eu não vou trazer class nenhum, vai ficar azulzinho. Então aqui, ó, vou adicionar esse cara aqui, e aqui tarefas e ponto status. Vou colocar aquele if inline, ó, tá? Status vai ser nada. Caso contrário, eu trago o meu color red. Eu espero que ele continue deixando a corzinha vermelha, porque essa tarefa realmente não está pronta ainda. Então vamos ver. Opa, deu um errinho. Deixa eu conferir aqui o que foi que eu fiz de errado. Aqui é tasks. Aí, maravilha, continua vermelhinho. Vou até copiar essa linha, ó,
Vou vir aqui, ó, tá? Deixar aqui, ó, vou colocar assim, ó, ok e not ok. Vamos lá. Continua not ok, era o que eu esperava mesmo. Só que agora eu tenho aqui esse link de turn, né? Se eu vier aqui, ele fala que não existe. Então eu vou vir aqui agora. Depois você pode vir aqui, ó, dar uma quebradinha nessa linha, deixar seu código mais bonitinho, tá? Ó, depois até fazer a mesma coisa aqui, só para não ficar com linhas muito grandes. Maravilha. Vamos criar agora esse turn aí. Vou voltar de novo aqui, criar uma nova rota. Só até vir aqui duplicar que já tem. Vamos escrever um pouco. Vou criar aqui um router.get. Vou colocar assim, ó, turn barra, aqui tem uma barra no começo também, 2 pontos id. Assim eu crio um parâmetro de URL, tá? E eu vou poder usar e trazer esse parâmetro depois. Então vamos lá. Vou aqui novamente criar aquele function padrão com rec, res e next. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma var id igual a rec.params.id. Vou chamar o meu model.findById, o meu callback, e aqui nesse callback eu posso passar o meu erro e posso trazer a tarefa que foi encontrada aqui usando o task, tá? Mesma coisa, eu posso até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Tarefa, task.status igual a tarefa.status, só que aqui eu faço a inversão, ó, desse status. Assim, se ele tiver true, ele vira false, se ele tiver false, ele vira true. E eu só faço um task.save e aqui dentro eu chamo outro callback e dentro desse callback eu chamo meu redirect, tá? Até aqui, ó, mesma coisa, o redirect. Lindo! Vamos verificar se ele que fez tudo certo. Deu um errinho, vamos ver o que foi que eu fiz de errado. Task is not defined. É task. Aí. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Maravilha, trocou para ok aqui. Se eu clicar de novo, vai ficar vermelhinho. Se eu clicar de novo, fica azul. E a gente já tem requisições do banco de dados. Tá? Vamos poder adicionar mais aula se quiser. Ó. Enviar aula 2. Enviar a segunda aula da série de Node para o YouTube. Adicionar. Enviar aula 3. Mesma coisa. Terceira. Enviar aula 4. A quarta. E enviar a aula 5, colocar aqui, enviar a quinta aula sobre real time da série de Node para o YouTube, adicionar, tá aqui, ó. Posso até vir aqui, ó, tá tudo não feita, ó, posso marcar aqui como feita, essa aula eu tô gravando, então não enviei ainda, então vai ser enviada. Vou deixar aqui como não concluída a tarefa e a gente tem aqui toda uma série aqui, ó, sobre persistência. Isso aqui tá persistido, ó. Vale lembrar que não tem nada em memória. Se eu vier aqui no meu banco de dados, ó, der um find novamente, tá tudo aqui, ó, todas as aulas, ó, tá? Vou até fechar aqui que eu não vou mais usar. Se eu vier aqui no meu servidor, onde eu estou rodando aqui, tá? E rodar de novo o servidor, ó, npm start, tá? Os dados vão estar todos aqui, porque eles estão persistidos em banco de dados, tá? Eles estão todos persistidos no banco de dados, num banco de dados não relacional, que é o MongoDB.
E para essa aula ser um CRUD de verdade, acabou faltando aí a gente adicionar, vamos lá, CRUD. Faltou a gente adicionar aqui, a gente tem sempre o create, a gente adicionou, então vou marcar aqui, ok. A gente tem o read, a gente fez a listagem, então foi um ok parcial, porque a gente não listou item por item. A gente, embora eu tenha dado uma pista de como fazer, tá? A gente fez o update, então vou marcar como ok. E a gente fez o delete, tá? Que não foi feito. Então, vou deixar aí como exercício para vocês. Visita o site do Node, que é a documentação. Lá tem a documentação do Node. Vocês vão vir aqui e vão criar o read, que é a listagem e de item por item, colocar um botãozinho. Cadê? Colocar aqui um botãozinho, ó, aqui do lado do OK. Pode ser do lado do OK, escrito assim, detalhes, tá? Você vai clicar e vai abrir isso daqui, só ele numa página, tá? Eu já dei uma pista de como fazer durante essa aula, então não tem desculpa. E o delete vocês vão pesquisar, vão criar aqui uma rota, vir aqui, criar uma rota, tá? E remover esse dado do banco de dados, tá? Pode ser com redirect, da forma que eu fiz, para poder remover alguma tarefa aqui. Embora numa to-do list não seja interessante você ter esse recurso, mas aqui para aprendizado é muito interessante a gente ter esse cara. Lembrando que eu já dei todas as ferramentas para vocês, aqui só basta assistir e entender um pouco mais a fundo. Novamente eu reforço, eu não fui tão a fundo quanto eu gostaria nessa aula sobre cada um dos itens, eu queria dar uma visão geral da coisa, espero que vocês tenham aproveitado. Essa aula se estendeu bastante com esse exemplo. Eu queria ter mais tempo para parar em cada ponto, explicar certinho o que cada coisa faz, explicar mais sobre o MongoDB, que foi bem superficial aqui, né? Mas, novamente, vai ficar para uma outra oportunidade. Posso fazer uma aula só sobre o MongoDB. Vai ter um curso sobre a MinStack, tá? Se você não conhece a MinStack, ó, tá? É a stack que é o MongoDB, o Express, o Angular, que você pode trocar aí para Vue se você quiser, tá? Ou React, o que você quiser. Na próxima aula, inclusive, a gente vai usar aí recursos front-end para se conectar para fazer o real time, e eu vou acabar usando o jQuery, porque pra gente não ter que ficar se focando num framework e acabar diminuindo o público dessa aula, aumentar a capacidade de aprendizado de vocês, tá? Facilitar para vocês. E, finalmente, o Node.js. Então, essa é a Stack Min. Se você não conhece, você vai conhecer. Eu vou ter cursos sobre cada um destes itens. Aqui, na verdade, um dos cursos vai ser Node e Express. Vai ser Node mais Express para web, tá? O curso de Angular eu já tenho publicado, e eu tenho de Angular, tenho do Angular 2 também. E a gente vai publicar o curso, eu vou publicar esses 2 novos cursos para completar a stack. Se cadastra para poder ser avisado sobre isso. Visita o WebDevBR, tá? Quando eu falo se cadastra aí no link que tá aí na descrição. Deixa o meu joinha aí pro vídeo para poder dar uma incentivada aí em continuar gravando a aula para vocês. E até a próxima aula, quando a gente vai pegar isso que a gente construiu, jogar o servidor de WebSocket aqui, e a gente vai partir aí para transformar isso daqui num real time, que é uma coisa muito legal, tá? Vai ser a melhor aula que a gente teve durante essa semana. Até lá e tchau, tchau!